e vem conferir uma análise do episódio 10 da segunda temporada de Dandadan. E todo o episódio é focado em um personagem novo que até o fim do episódio a gente ainda não sabe o nome dele. Como eu já falei no vídeo passado, eu sou alguém que não leu o mangá de Dandadan, mas quem leu e você vê nas redes sociais ficou muito empolgado com a chegada desse personagem. Então aparentemente ele é muito carismático e vendo esse episódio você já entende porque as pessoas gostam tanto dele. O personagem carismático e envolvente. O episódio começa exatamente com ele. Na verdade, o episódio começa mostrando meio que um sol chegando no relógio e passando o tempo. Achei muito interessante essa linguagem visual que escolheram para começar o episódio, porque você vê que é como se fosse a ideia de um juízo final. O relógio vai passando, a luz vai passando pelo relógio e dentro do relógio você vê o planeta Terra. Muito interessante, realmente passa uma ideia de um relógio do juízo final. Logo depois o personagem é apresentado da maneira mais engraçada possível, ele se trocando para ir para a escola. A forma como ele coloca o óculos, a forma como ele se ajeita, a forma como ele se arruma, faz com que ele já torne um personagem completamente carismático. A estranheza dele torna ele carismático. E você vê que ele realmente é um personagem que em qualquer lugar que você visse, você fala, ele é um personagem de Dandadan. Logo depois a gente foca pro Okarun indo para a escola. Ele indo para a escola e refletindo muito se ele deveria ou não falar com a Momo, se ele deveria ou não conversar com ela. Enquanto isso, esse personagem novo, ele fica seguindo o Okarun, porque ele quer saber o que está acontecendo, porque ele está andando tanto com a Momo. Quando ele chega e ele vê o reflexo da Momo, a gente percebe que a gente já viu essa cena antes. E sim, voltamos para a primeira temporada. Essa cena inicial mostra que esse personagem, na verdade a introdução até a abertura dessa décimo episódio, mostra que a gente vai ver que esse personagem novo estava presente desde o começo da primeira temporada e a gente nunca reparou ele ali. Então no começo é o Okarun passando na frente da Momo e meio que ignorando ela. É como se fosse aquela famosa a cena no começo da temporada onde a Momo sentia a falta do Okarun, mas o Okarun podia achar que ela nunca mais queria ver ele. Então ele passa reto por ela, ela meio que acha estranho, mas deixa acontecer. Enquanto isso, o personagem novo fica vigiando tudo por fora. Logo depois que acontece isso, a gente vê que chega naquele ponto do episódio onde o Okarun e a Momo tentam se encontrar lá da primeira temporada. O Okarun vai na sala dela, enquanto isso a Momo vai na sala dele, uma vai na cafeteria, a outra também vai. Eles acabam não se esbarrando, até que eles sentam um do lado do outro sem se perceber, e quando eles levantam para ir para a sala, eles acabam se esbarrando e quase se beijando. A importância dessa cena é mostrar como que aquele personagem novo sempre esteve ali procurando o Okarun no refeitório e sentando na frente dele na hora enquanto os dois dialogavam até que se encontram e a abertura começa. E uma coisa que eu gosto muito de Dandadan é como ele não precisa ter uma cena expositiva pra gente conhecer completamente o que é o personagem, o que ele gosta e mais do que isso, como é a sua personalidade. Desde o começo, quando a gente conhece o personagem novo, a gente percebe visivelmente que ele é alguém carismático, envolvente e que não sabe muito bem o limite do humor. Mas quando ele está na carteira e ele está esperando o momento certo para abordar o Okarun, ele está lendo alguns livros. E a gente vê que o livro que ele está lendo, o primeiro, é sobre nanomáquinas e o segundo é sobre máquinas. E isso é sobre camuflagem. E isso é muito interessante. Por quê? Só nesse fator já consegue entender muito sobre o que é o personagem e como ele conversa muito com outros personagens da série. Afinal, enquanto ele lê um livro sobre camuflagem e nanomáquina, a gente vê o Okarun lendo o livro de Alien. E foi assim que a gente conheceu ele. Da mesma forma que foi assim que a gente conheceu a Momo, sabendo que ela gosta e se interessa por espíritos. Então, em poucas cenas, a gente entende perfeitamente qual é a personalidade daquele personagem que está ali. Ao mesmo tempo, ele tenta chamar a atenção do Okarun, sem conversar com ele. E nesse ponto, ele começa a andar pela sala, ir para um lado para o outro, ele pega um robô que é um Ganda e começa a andar de um lado pro outro da sala. Tá vendo? Em pequenos detalhes, em pequenos momentos, a gente entende perfeitamente qual é a personalidade daquele personagem novo. A gente entende que ele é carismático, envolvente, ao mesmo tempo que ele é tímido, mas ele também lê livros sobre nanomáquinas e camuflagem. Gosta de anime, afinal ele gosta de Ganda. Então você consegue perceber, ou de robôs gigantes no caso. A gente sabe que ele gosta de robô gigante, alguém que gosta de tecnologia. Sem falar muito, sem ter que falar sobre ele, ser expositivo, você consegue ler perfeitamente quem é esse personagem. Inclusive, nessa hora aparece o título do episódio, que é
como que eu faço para ter sua popularidade, mostrando que o episódio vai sim focar nele, vai sim tentar entender mais sobre aquele personagem que está ali. E aí, finalmente, depois de tudo isso, o personagem novo resolve questionar o Okarun, perguntando para ele como que ele faz para ser tão popular e que ele quer dicas dele. O Okarun fala que ele não é popular coisa nenhuma, que ninguém conversa com ele, que na verdade ele nem sabe sobre o que ele está falando. Nessa hora, a Momo chega na sala gritando com o Okarun, falando alto com ele. Outras meninas acabam chegando da sala e falando pra Momo sair porque é outra sala, que não é legal ela invadir a sala dos outros, e ao mesmo tempo que ela acaba até pressionando as pessoas. Ela pede desculpa, ela pede para o Okarun sair da sala com ela, e a menina nova fala que ela é a representante da sala. E ela, sendo representante da sala, ela pede para o Okarun abrir para ela, conversar com ela. Essa cena é engraçada e divertida, mas é muito interessante porque o Okarun acabou de falar pro personagem novo que ele não é popular. E ao mesmo tempo, uma menina como a Momo, que é uma pessoa muito querida da sala, que todos os homens se interessam, veio falar com ele, e meninas da sala que parecem que nunca conversaram com ele também falaram. Então parece que o Okarun está mentindo pro personagem novo, virando uma cena bem cômica e engraçada. Só que o que acaba acontecendo? Antes disso, quando a Momo e o Okarun estão conversando, só que acontece, quando a Momo e o Okarun conversam, a Momo pergunta se o Okarun viu que a última bola dele, a segunda bola, está dentro de um prédio sendo controlada por um fantasma. O personagem novo, ele entende tudo errado. Ele acha que o motivo da popularidade do Okarun é porque ele fala piadas sacanas com a Momo. Ele tenta fazer isso, mas em vez de sair algo engraçado e divertido, ele acaba passando vergonha na frente de todo mundo, e aí corta pra Momo e pro Okarun indo pro apartamento encontrar a bola. Enquanto isso, o personagem novo acaba seguindo eles. Eles vão conversando, e eles percebem, o Momo e o Okarun, que o personagem novo está seguindo eles. Eles acabam questionando ele, falam para cuidar da bolsa deles, enquanto os dois vão subir para poder pegar a bola. E tem mais alguma piadinha do personagem novo querer fazer piadas sacanas e não entender como é que aquilo funciona. E uma coisa que eu achei muito interessante desse personagem novo, que realmente é uma coisa muito legal, que eu sempre refleti sobre e que ele colocou à tona aqui. Tudo bem, ele entendeu que eles estão falando com piadas sacanas. Afinal, ele está ouvindo duas pessoas falar sobre bola. Mas você nunca pensou nisso? Quando um filme, uma série, um anime, existe um personagem que só ele consegue ver ele, e ele se dialoga com aquele personagem, todo mundo em volta parece achar normal. Mas quando você pensa que você seria uma pessoa daquela sala, daquele anime, daquela série, daquele filme, você pensaria, por que essa pessoa está falando sozinho? Sobre o que ele está falando? E também entra muito naquela piada de você ouvir conversas pela metade e tirar do contexto. E por isso que eu acho que se torna algo tão engraçado. Porque pra gente que acompanha o anime, entende que a bola que eles estão procurando é do Okarun, entende que um é fantasma, que o outro é um demônio, você entende tudo isso, você entende como é que funciona aquela mecânica. Mas agora imagina vendo de fora. Você tá na sala do Okarun e você ouve alguém chegar e falar, a gente precisa da sua bola, a gente tem que buscar a sua bola, a gente já buscou a outra bola. Então, é uma coisa estranha que quando você coloca no contexto se torna muito engraçada. E por isso que eu acho que a dinâmica entre eles funcionou tão bem. Claro, provavelmente a dinâmica vai mudar, porque esse personagem novo vai saber mais desse universo e essa piada vai se encerrar. Mas quando você pensa, é uma ideia muito boa que o autor teve, porque sempre é algo que dá pra pensar. E essas conversas estranhas que normalmente as pessoas têm sobre animes, dentro dos animes de escola, falando sobre demônio, reencarnação, poderes, sendo que o resto do mundo em volta deles não sabe nada que isso existe. É muito interessante pensar como ele colocou esse contexto dentro da escola. Quando você pega animes que falam sobre sobrenatural e pessoas normais ouvem, eles rapidamente entendem e acham super normal. Então o personagem novo ele é muito engraçado e muito divertido, porque é como se fosse alguém ouvindo uma conversa fora de contexto. Então eu adorei ele por causa disso. Logo depois, a Momo e o Okarun vão atrás do fantasma, enquanto o personagem novo vai cuidar das bolsas dele. Quando eles chegam lá, eles tentam acertar o fantasma de qualquer jeito e eles não conseguem. Eles percebem que aquele fantasma não está realmente ali. O que eles percebem é que existe que aquele é uma pessoa física que está controlando eles. Eles acabam subindo no prédio e tentam de qualquer forma conseguir pegar a bola. Eles não conseguem de maneira nenhuma. Eles tentam, eles procuram, até que uma hora a Momo resolve ter um grande plano, que é, ela vai pular pelo prédio para conseguir pegar de surpresa. O Okarun fica nas costas dela e quando ela pula, o fantasma acerta ela e joga ela para longe do prédio. Ela quase cai, mas salva os dois. Eles pensam, agora é hora de tentar de novo. Só que nessa hora, lá em cima do prédio, eles ouvem o personagem novo gritando desesperado e falam, agora a gente tem que salvar ele. Chegando lá, a Momo consegue salvar o personagem novo e ela tenta mais uma vez acertar a bola. Ela não consegue, e aí o personagem
personagem novo fala, isso é uma tecnologia reflexiva. O que isso quer dizer? Que você tem que ver todos os pontos e vendo todos os pontos, você consegue achar qual que é o verdadeira pessoa atrás de tudo isso. Enquanto o Okarun, o personagem novo, corre atrás da bola, a Momo usa o seu poder para ir por volta do prédio e ela consegue realmente encontrar alguém ali. Ele consegue ver uma silhueta. Ela consegue segurar o bicho enquanto o Okarun dá todo o seu poder e joga ele para longe do prédio. Nessa hora, o personagem novo fala que ele conseguiu ajudar porque ele é muito fã de ficção científica. Quando eles chegam mais perto da borda do prédio e veem o que eles acertaram, eles descobrem que aquilo é um kaiju. É praticamente um Godzilla que está ali no chão, onde ele realmente agora não tem mais aquele poder de camuflagem que ele tinha antes. Logo depois tem uma discussão rápida, onde o personagem novo tenta dar uma cantada na Momo, a Momo ignora ele, o Okarun acaba falando algumas coisas pra ele meio que fazendo uma piadinha. Quando eles olham pra trás, eles percebem que aquele pequeno kaiju se tornou um Godzilla gigante mesmo, e o episódio se encerra. Como eu falei, eu achei esse episódio sensacional, porque é o que eu falo, em episódios normais, esse seria um episódio que não traria muita coisa nova, mas o personagem novo, ele deixa esse episódio muito interessante. Eu quero muito mais ver desse personagem, porque eu achei ele muito carismático e muito envolvente. Então a partir daí eu acho que ele vai dar uma ótima adição, porque ele e Didi e Okarun juntos vão ser muito engraçados de se ver em tela. Um episódio que tem boa sequência de ação, não tão bem animadas como outros episódios, mas que funcionam bem, com bons momentos, e a diversão que funciona. Mais um bom episódio de Dandadan, que está chegando logo na sua reta final. Eu acho que é um bom início para uma reta final, porque você tem um bom episódio que apresenta novo personagem, que introduz muitos elementos interessantes e que mostra que agora vai ser uma grande luta de monstros gigante. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ei, o que achou do novo episódio de Dandadan? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.